Bom, vamos para a próxima pauta? Próxima pauta. Tendo em vista que o Samuel Colt falou recentemente desse calibre, você acha que o 38 Super tem potencial para voltar e ser melhor explorado? Não. Não, não mesmo. Discorra mais sobre isso, vamos lá. Samuel falou do 38 Super? Falou. Ele tá meio na tua linha? Não sei, mas teve vídeo. Eu lancei vídeo, deu um dia e ele falou do 38 Super. Samuel tá indo na rabeira do Pablo, rapaz. Isso aí, Samuel. Não, eu acho que não, pelo seguinte, a vantagem que o 38 Super proporciona com relação ao 9mm, ela não é tão grande a ponto de você colocar ele como uma grande opção, assim, porque se você parar para pensar em termos balísticos, né? 38 Super tem uma balística de referência, um projétil de 130 grains indo um pouco acima de 1.200 pés por segundo. E hoje você consegue, com munição convencional de 9mm, nem mais P, você consegue projétil de 124 grains indo na casa de 1.150 pés por segundo. Tá? Então, se a munição convencional já está nesse patamar, o 38 Super está mandando a 100 pés por segundo a mais, ok, é bastante coisa? É bastante coisa. É bastante coisa para fazer diferença em uma situação defensiva? Não sei, questionável. E aí eu adiciono para você mais duas situações, né? Você tem as munições hoje com especificação mais P do 9mm e você tem as munições com especificação mais P+, do 9mm. Eu já vi munição não sendo mais P, indo a 1.250 pés em cano de 5 polegadas, 5 e pouquinho, 5,2 polegadas, 9mm. E o 38 Super, por ele ser mais comprido que o 9, se você conseguir colocar uma foto comparativa dos dois, é até interessante se você pôr para a gente ver. Ele requer que você utilize uma plataforma maior do que de pistola 9mm. O mais comum é você utilizar a plataforma do tamanho de 45 para você calçar o 38 Super, porque ele é mais comprido, né? O 38 Super ele tem o tamanho de 23 milímetros no estojo, que dá 4 milímetros a mais do que o 9 milímetros, né? 9 milímetros tem 19 no estojo. Então você acaba tendo que ter uma plataforma maior para conseguir calçar. Ó. Opa, pera. Aí é o Special, né? Mas ele tá quase aí. O 38 Super é um pouquinho menor que o Special, é 2 milímetros, né? Ele fica entre o Special e o 9, o 38 Super. Mas em todo caso, para que ele funcione direito, ele requer que você calce ele numa plataforma maior do que as plataformas típicas full size de 9mm. Agora sim. Né? Você vê aí, ele é pouca coisa maior, mas ele é o suficientemente maior para que você requeira uma plataforma maior. Por exemplo, 38 Super você não consegue colocar em magazine de 9. Você precisa ter um carregador maior para conseguir colocar o 38 Super. Tem que ter no tamanho de 45. Então, para você ter a vantagem do calibre, você tem que ter a desvantagem de uma plataforma maior, sendo que a vantagem que você tem no calibre, na prática, pode ser que não faça tanta diferença. Eu acho que não é argumento suficiente para o mercado, né? Tá. Deixa eu complicar um pouco a tua resposta, Harada. O 38 Super, ele praticamente parou no tempo. Como o Celso mesmo disse lá na live de vocês, ele, com o tempo ele só foi sendo largado. E já que a gente estava falando em 9mm mais P+, ou mais P, e se a gente elevasse o 38 Super, tivesse uma opção mais P ou mais P+, porque lembrando assim, ó, para quem está assistindo a live e não sabe a respeito disso, a munição padrão CBC que é vendida lá é mais P, para indicar que não é o mesmo 38 super alto que era usado nas pistolas antes de 1927. O mais P que aparece ali no catálogo CBC é para indicar que é o 38 super pós 1927. Tanto é que se tu botar o 38 super atual naquelas pistolas antigas, ele calça, ele atira, mas é provável que ele quebre a pistola. Então,
supondo que a gente tivesse disponível na CBC uma mais P mais lá com seus 1.300, 1.350 peças, ainda assim não teria uma diferença relevante, Arado? Ou já começaria a ficar mais interessante? É que nesse caso específico, você está colocando como foco comparativo dos calibres, o fato dele conseguir mandar um projétil do mesmo peso numa velocidade maior, tá certo? Sim. Eu estou vendo que a referência é essa. Só fazendo um reforço nessa diferença que você disse, o 38 Super, ele é especificado mais P justamente para não ser confundido com um calibre chamado 38 Alto, ou 38 ACP, que ele foi o calibre concebido para as pistolas Colt 1900, que é o que deu origem ao 45 ACP. Só como curiosidade, existem 4 calibres de arma curta que têm designação oficial da SAAM de mais P. O 38 Super é um desses 4, que é justamente para diferenciar. O 38 Super, cara, ele tem uma história que dá para você comparar com o do 44-40. O mercado já não queria mais esse calibre, mas ele foi renascido por conta do esporte. O que ressuscitou o 38 Super no final dos anos 80, nos anos 90 inteiro, nos anos 2000 inteiro, foi o IPSC, porque ele é a menor plataforma, é o menor envelope que você o menor envelope que você consegue dar fator maior no IPSC. Então, por isso que ele se popularizou bastante na categoria Open. Tanto é que ele deu origem ao desenvolvimento de uma série de calibres que são muito parecidos entre si, que eles enviam um projétil nesta casa, um projétil desse diâmetro, né, na casa de 9mm, que é o 355, 356, você tem uma série de calibres que foram desenvolvidos especificamente para essa finalidade, que é para a categoria Open do IPSC. Então teve o 9x25 Dillon, teve o 9x23 Winchester, teve o 356 TSW, que o TSW é do Team Smith & Wesson. Que mais que você teve dessa época? Dos que foram oficializados, eu consigo citar esses 3 de cabeça, mas tiveram várias outras iniciativas que fizeram. O 9x25 Dillon basicamente era um calibre, um cartucho de 10mm fechado por 9, era uma garrafinha. Ele era um 357 SIG maior, que é tudo isso para você conseguir de uma maneira racional entre aspas, tá? Porque você já tá, o 38 Super carregado nesse nível de pressão para você conseguir dar fator maior, não era sem problemas. Você causava um desgaste significativo na arma, porque você elevava ela a pressão que ela não foi projetada para trabalhar, e o que mais tinha, e mais tem, porque o pessoal ainda usa, se bem que o fator maior para a categoria Open diminuiu de 175 para 160, o que deu uma aliviada nos ânimos da galera. Mas é ruptura de estojo. Eu tinha incidente pra caramba com esse tipo de configuração, tanto é que a própria IPSC abaixou os limites de fator maior para que o pessoal parasse de se matar, porque estava ficando feio, estava ficando chato. Então, para você ter uma ideia, o calibre 9x25, 9x23, o Winchester, ele nada mais é do que a recriação do 38 Super carregado para que ele, nas mesmas balísticas que ele era carregado pelos atiradores no IPSC. Você sabe quanto que é o nível de pressão que o 9x23 Winchester ele foi padronizado pela SAAM? 55 mil libras. 55 mil PSI, cara. É o mesmo nível de pressão do calibre 556 NATO. Entendeu? E você está trabalhando nesse nível de pressão numa pistola de plataforma 1911. Aí eu faço pergunta para você: você acha que isso é saudável para o conjunto, para a arma? Você acha que ela vai ter uma durabilidade de quanto tempo? Para quem compete na categoria Open nos Estados Unidos, o cara usa uma arma por temporada, tá beleza, tá resolvido. Qualquer $1.500, $2.000, se bem que ele pode aproveitar os acessórios, mas o básico da arma ele troca o frame, troca o chassi, troca o frame e chassi, é a mesma coisa, troca o cano e troca o ferrolho e pronto. Lá nos Estados Unidos está resolvido. Hoje você consegue até por $1.500 comprar uma arma inteira nova. Agora você vai fazer um negócio desse no Brasil, cara, é pedir para sofrer, né? Então, entendi. Você vê que são
é o tipo de coisa que eu classifico como excrescência do tiro. Entendeu? Ele atende a uma situação específica. Então, essa sobrevida que o 38 Super teve foi por conta do IPSC, mas ele também já não está mais sendo usado, porque a própria IPSC está permitindo que se use 9x19 na categoria Open. Eles baixaram o nível de fator maior, você consegue hoje chegar, óbvio, né, empurrando ele um projétil a quase 1.300 pés por segundo, fator de 160 num projétil de 124 graus, você tem que empurrar 1.290 pés por segundo. É bastante para o 9, você está no limite superior do 9, mas você não está em 55 mil PSI, eu posso te garantir, mas você está alto, você está empurrando ele lá na casa de no mínimo 9 milímetros nato, você está trabalhando perto de 40 mil PSI, no mínimo, mas já é bem menos do que você faz com o 38 Super, que faz com 9x23 Winchester. E aí o 38 Super, a tendência que ele tem, pela baixíssima aceitação de mercado, ele ter ser muito específico para o esporte, a tendência é que ele não seja mais um calibre que a indústria vá colocar mais desenvolvimento em cima dele, porque não tem necessidade. E aí tem o 4440, é a mesma coisa, ele estava praticamente morto. O que ressuscitou o 4440 foi o Cowboy Action Shooting, que o pessoal usava as armas típicas do Velho Oeste para fazer aquelas competição, que só nos Estados Unidos dá certo, né? Porque a quantidade de tiro que você dá, cara, e as armas de época que você tem, só dá para fazer um lugar que munição desse tipo, que é exótico pra caramba no Brasil, ela seja conseguida em larga quantidade e a preços acessíveis, né? O Celso está dizendo que o 38 Super mais P é para diferenciar do 38 ACP. Exatamente. E o Zé 38 alto. E o Zé Olavo está dizendo que quem gosta de 38 Super é mexicano. Cara, tem um fenômeno que é muito engraçado, porque lá também eles têm, por conta da limitação da legislação, mas o 38 Super lá no México ele é muito popular, cara. É muito popular. Eu acho que é porque eles não podem ter nem 9 e nem 45. E aí 38 Super foi liberado para eles. Possivelmente, porque no R105, que foi a legislação que vigorava até então, antes do 10.786, qual que é o número da legislação? 10.786, que é o famoso Estatuto do Desarmamento. Até então o R105, ele dizia que você não poderia ter calibres com designação Magnum e Super. Por isso que o 38 Super ele não foi permitido no Brasil. Mas se fosse, eu tenho certeza que a gente estaria no mesmo patamar que os mexicanos. Aí sim seria uma alternativa boa, né? Dentro dessa limitação. Mas a gente não podia ter Super. Acho que era Super Express e Magnum que não poderia ter designação nesses calibres para uso civil.